sinal perigoso que sai do seu corpo todos os dias e você não presta atenção. Ele pode mostrar se seu corpo está em risco e revela doenças graves, antes mesmo de qualquer exame. No vídeo de hoje eu vou revelar os 7 tipos de fezes que existem e o problema que cada uma delas indica. É muito importante que todo mundo saiba como estão as suas fezes, porque elas funcionam como o espelho do seu corpo, mostrando se a sua saúde vai bem ou não. Cada alteração na frequência, na cor, no formato, na consistência pode ser um sinal precoce de que algo vai bem ou vai mal dentro do seu corpo, mostrando o funcionamento do seu intestino, do fígado e até mesmo do seu pâncreas. Em relação à quantidade de vezes que você deve ir ao banheiro, é bem relativo, porque isso vai variar de pessoa para outra. Porém, o ideal é que você vá até 3 vezes por dia, porque além disso já é considerado uma diarreia, e no mínimo 3 vezes por semana, porque menos do que isso vai ser considerado uma constipação, uma prisão de ventre. Em relação ao formato e à textura, existe uma escala para a gente se basear para saber se está tudo bem ou não. Os primeiros tipos de fezes são aquelas em bolinhas, tipo cabritinho, duras como um amendoim. Elas vão acontecer principalmente porque o alimento ele fica parado por muito tempo ali no intestino e ele vai roubando toda a água, deixando as suas fezes ressecadas, mais endurecidas e escuras. Esse tipo de problema acontece principalmente naquelas pessoas que não consomem a quantidade certa de fibra no seu dia a dia, como frutas, verduras, legumes e todos os vegetais, e também as que não bebem a quantidade correta de água. Isso também vai acontecer naquelas pessoas com problemas intestinais, com prisão de ventre desde a infância, alguma síndrome do intestino irritável ou até mesmo diverticuloses, que atrapalham a movimentação do intestino e a saída das fezes. Ou seja, se você tem essas fezes em bolinhas, quer dizer que o seu intestino está travado, não está deixando o alimento ser digerido direito e as fezes saírem na hora certa. Para resolver isso, não é difícil. Se você consome pouca fibra, deve agregar mais na sua alimentação. Coma pelo menos 2 porções de frutas no seu dia a dia. No seu almoço você vai consumir mais vegetais, verduras e legumes e também a quantidade certa de água. Vai multiplicar 35 pelo seu peso para saber a quantidade mínima. Ou seja, se você tem 70 quilos, vai multiplicar por 35 e vai dar a quantidade de água que você deve tomar no seu dia. O segundo tipo de fezes são as fragmentadas ou em pedaços duros. Também está relacionada com a falta de hidratação correta e a diminuição da quantidade de fibras na alimentação. A diferença dela das fezes de cabrito são que, naquelas anteriores, no primeiro formato, é uma prisão de ventre mais forte. As fezes estão muito ressecadas. Aqui elas estão ressecadas, porém o problema é um pouco menor. O terceiro tipo são as fezes em formato de salsicha, mas com rachaduras. Elas são mais aceitáveis, porque tem um formato certo, porém essas rachaduras indicam a falta de hidratação e o ressecamento. Esses tipos de fezes acontecem principalmente naquelas pessoas que têm uma rotina muito corrida, não conseguem ter uma boa alimentação ou hidratação. Também tem aquelas que não têm como ir no banheiro durante o seu serviço, acaba prendendo e o intestino acaba absorvendo mais água, ou até mesmo aquelas que estão em viagem, não conseguem ir em qualquer banheiro ou às vezes não tem um banheiro ideal para ela fazer durante o percurso. Para resolver isso é muito fácil. Você precisa ter uma organização na sua alimentação, levar alguns alimentos para você consumir durante a sua rotina, que é mais pesada, principalmente as frutas, e beber mais água durante o seu dia. E durante as viagens, você precisa ter um pouco menos de vergonha, utilizar o banheiro quando tem vontade, porque isso não é motivo de você se esconder. É algo fisiológico que todo mundo precisa fazer também. O quarto tipo são as fezes pastosas e com pedaços moles. Aqui o intestino está acelerado demais e ele não consegue absorver a água das fezes e elas acabam saindo moles e mais
úmidas, parecendo uma diarreia. Nesse caso aqui, o problema pode ser uma má digestão, alguma intolerância à lactose ou a glúten, ou até mesmo porque a pessoa está tendo alguma infecção intestinal. O quinto tipo são as fezes aquosas, sem nenhum pedaço sólido. Quer dizer que é uma diarreia de fato e acontece principalmente por causa de uma infecção intestinal, por vírus, bactérias ou parasitas. Também tem o caso das pessoas com intolerância a algum alimento, seja lactose, glúten, consumiu demais, acabou ativando o intestino, ele ficou mais acelerado, não conseguiu absorver a água e as fezes saíram mais moles, mas também tem pessoas que consomem algumas medicações, principalmente os antibióticos, que fazem acelerar esse intestino também. Nesses tipos de fezes, vocês devem ter bastante atenção. Por quê? Quanto mais vezes você for no banheiro, mais nutrientes, sais minerais a gente vai perdendo e vai ficando desidratado, o que é um risco muito grave. A pessoa pode até ficar em coma por causa de uma desidratação. Ou seja, se você tiver esses sintomas de diarreia muito aquosa, muito líquida, vá até um hospital mais próximo, pedir para fazer uma hidratação em você. Pode ser aquela que vai na veia ou também aquela que você pode tomar em casa. Tem um sachê de sais de reidratação oral que não precisa dar nenhuma agulhada em você. Você também pode consumir outros tipos de líquido, como Gatorade, soro caseiro que você faz em casa, com todo aquele preparo corretinho, mas precisa consumir uma quantidade maior de líquido para repor tudo aquilo que você está perdendo. O sexto tipo é a diarreia persistente, aquela que dura mais de 4 semanas, ou seja, mais de um mês a pessoa está tendo diarreia. Isso quer dizer que o seu intestino está funcionando rápido demais por muito tempo. Esse tipo está muito relacionado com alguma doença intestinal, como retocolite ulcerativa, doença de Crohn, mas também pode indicar uma verminose, alguma pessoa que está com verme, ou até mesmo tumores intestinais. Tem muita gente que fala assim, ah não, já acostumei várias vezes no banheiro, isso é normal, mudou mesmo e não está atrapalhando minha vida. Porém, esse tipo de diarreia constante faz te levar àquela desidratação, a fraqueza, a desnutrição e até mesmo a anemia. Deve ser investigado toda vez que você tiver. Tem uma informação muito importante em relação ao formato das suas fezes. Se elas estão muito afiladas, em formato de fitas, quer dizer que tem alguma obstrução intestinal. O que quer dizer isso, doutora? Tem alguma coisa dentro do seu intestino que pode estar atrapalhando as suas fezes saírem no formato normal e elas precisam se afinar ainda mais. Isso aí pode acontecer por causa de algo mais simples, alguma ferida no seu ânus, que a gente chama de fissura anal crônica. Pode acontecer também por algum divertículo, que é uma bolsinha no seu intestino que atrapalha a saída das fezes. Porém, também pode ser por causa de um tumor, algum câncer intestinal. Por isso que qualquer alteração deve ser investigada por um coloproctologista, que é o especialista nessa parte do seu corpo. Você também deve ter bastante atenção em relação à cor das suas fezes. Por quê? O normal é ela ser marrom e é causada pela bile que sai lá da sua vesícula biliar, só que ela é verde. Aí ela vai se transformando em uma substância que dá o tom marrom para suas fezes. Quando as suas fezes estão verdes, quer dizer que o seu intestino não está funcionando bem, essa bile não foi transformada na outra substância e aí vai sair na cor verde, dando esse tom mais esverdeado para as suas fezes também. Quando as suas fezes estão amareladas, quer dizer que a gordura ela não está sendo absorvida, digerida da maneira correta, o que pode indicar algum problema no seu pâncreas, que é responsável por isso no seu corpo, ou até mesmo algum problema no seu fígado e nas vias biliares. Se as suas fezes estão esbranquiçadas, acinzentadas, quer dizer que a bile não está chegando lá no seu intestino. E isso pode estar associado a algum problema no seu fígado, nas vias biliares e na vesícula biliar. Agora, se as suas fezes estão vermelho vivo, pode estar relacionado com o sangue, tanto misturado quanto cobrindo as suas fezes. Pode ser um problema mais simples, como uma hemorroida, algum tipo de machucado no seu ânus.
porém pode indicar um pólipo intestinal ou até mesmo um câncer de intestino e não deve ser ignorado. Também pode estar associado à disenteria, que é uma diarreia causada por uma bactéria que pode mandar sangue lá para suas fezes. Isso aí deve ser investigado e tratado por um médico. Tem muita gente que tem as fezes escuras, as fezes pretas e acha que é normal, porém esse é um sinal muito grave, é o que a gente chama de melena. Quer dizer que você tem um sangramento interno, principalmente no estômago ou no intestino delgado. Essas fezes elas não ficam vermelhas vivas porque durante o percurso o intestino vai absorvendo esse sangue e ele vai ficando mais escuro e dá essa aparência mais preta na hora de você ir no banheiro. As fezes ideais são aquelas em formato de salsicha, lisas, pastosas, de cor marrom, que não tem a presença de sangue, muco ou de pus e que você não faça nenhum tipo de esforço para elas saírem. Pouca mulher sabe, porém, a saúde do intestino está totalmente relacionada com a saúde da vagina. Por quê? Dentro do seu intestino existem algumas bactérias do bem que ajudam na digestão. Se o intestino não funciona direito, vai aumentar as bactérias ruins e elas podem sair lá do seu ânus e irem para a sua vagina, afetando a saúde da sua periquita. Quando a pessoa tem muita diarreia, aquela região também costuma ficar mais úmida, pode ter resquícios de fezes, isso pode afetar também a saúde da sua região íntima, alterando todo o pH e a microbiota vaginal, que são algumas bactérias do bem que te protegem de infecções, de corrimentos e de mau cheiro. Sem contar que um intestino que não funciona direito, ele não vai absorver as vitaminas, os minerais dos alimentos que você consome. E eles são necessários para proteger a sua imunidade. Se eu não tenho uma boa imunidade no meu corpo, eu também não vou ter na minha região íntima, o que pode causar problemas também. Esses problemas geralmente vão acontecer por causa de falta de informação. A mulher não sabe o que fazer para prevenir e nem o que fazer para melhorar o problema. E é por isso que eu fiz o Código Íntimo. Lá eu te explico de maneira bem fácil e com vídeos como você vai cuidar da sua periquita aí na sua casa e prevenir qualquer problema nessa região. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e acesse que eu vou te ensinar. Existe uma informação que eu preciso te dar em relação ao vermífugo. Tem pessoas que consomem esse tipo de medicamento 1, 2 vezes por ano porque escutou durante muito tempo que precisa retirar os vermes de dentro do corpo. Porém, não é indicado para qualquer pessoa, somente em alguns casos específicos. Você não precisa desse tipo de medicação no seu dia a dia. A recomendação é somente para locais endêmicos, onde tem sempre essa infecção por vermes, principalmente em crianças, em locais que tem pouco saneamento básico, falta de esgoto, água potável, ou até mesmo em regiões rurais ou periurbanas, próximo às cidades que têm esses casos em maior quantidade. Em pessoas adultas que moram em cidades onde tem água potável, saneamento básico, esse tratamento só é feito se ela tiver algum sintoma para receber o vermífugo. Ou seja, não é para você sair comprando por aí, tomando 1, 2 vezes por ano, porque essa recomendação caiu por terra. Caso você tenha alguma alteração nas suas fezes, que seja algo mais alarmante, tem um exame que é feito chamado colonoscopia. Lá a gente coloca como se fosse uma câmera no intestino da pessoa para saber se tem alguma causa mais grave. A recomendação é fazer esse exame a partir dos 50 anos de idade, tanto mulheres quanto homens, tendo fator de risco ou não. Porém, se você tem algum caso de câncer intestinal na sua família, algum parente próximo, você precisa fazer mais ou menos a partir dos 40 anos de idade. Aqui no canal agora tem um novo quadro, onde eu vou responder em um vídeo as principais e as melhores perguntas de vocês. Então, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.